2 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler hoje a versão Almeida século 21. Diz assim: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perecendo. Para estes, somos então cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas, por que não somos então mercenários da palavra de Deus, como tantos outros? Mas falamos em Cristo, com sinceridade da parte de Deus, e na sua presença. Amém? Deus, muito obrigado. Nós continuamos te agradecendo, Deus, por tudo que temos vivido como ministério. E nesse tempo, Pai, quando a Tua palavra foi lida e ela vai ser explicada, ela vai ser comentada, Deus, o desejo do meu coração é que ela permaneça sendo a Sua palavra viva, real, capaz de transformar a nossa vida e a nossa história. Então, Deus, aplica em nós, nesta noite, a Tua palavra e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estou com esses 3 versículos na cabeça, no coração, há semanas. Há semanas. E todas as vezes que eu lia, que eu parava para ler, que eu lembrava dele, eu ficava com a primeira parte do versículo 14, que diz: em Cristo sempre nos conduz ao triunfo. E eu imaginei 1 milhão de coisas para falar sobre triunfo. O último culto do ano, um culto de gratidão, quantas vitórias nós tivemos, quantas oportunidades boas nós tivemos, quantas. E essa semana eu estava com isso tão forte no meu coração. E Deus falou que não. Falou, não, vai ter um momento de falar sobre triunfo. Eu quero que você enfoque outra coisa nesse texto. E aí eu voltei para o texto, e eu comecei a ler, li em várias versões. Eu peguei uma versão diferente, mas tem uma versão, a linguagem de hoje, que ela não fala aroma, ela fala perfume. Tem outras versões que diz o bom cheiro de Cristo. E aí, essa noite, então, a gente vai falar sobre o perfume de Cristo. Vai ter um momento que a gente vai falar sobre o triunfo. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre o perfume de Cristo. O que é, como se conquista e o que faz com ele. E aí, estudando sobre essa história, sobre a vida de Paulo, sobre a cidade ou as cidades por onde ele passou, especificamente o povo para quem ele destinou essa carta, eu fui estudar um pouco sobre o contexto da cidade de Corinto. E quando Paulo chega em Corinto, ele se depara, da primeira viagem, não aqui, mas quando ele chega da primeira viagem, ele se depara com uma cidade completamente diferente de tudo que ele tinha visto. Completamente diferente de muita coisa que ele tinha ouvido. E Corinto, nessa época, era uma cidade, um lugar que tinha fácil acesso, tanto se você ia por terra, quanto você fosse por mar. 2 portos, um de cada lado da cidade. E isso fez com que aquele lugar se tornasse o que a gente pode chamar hoje de uma metrópole. Se tornou um lugar onde muitas pessoas queriam ir, pelo tipo de vida que passou-se a ter naquele lugar. Então começaram, inclusive, começou a chamar, não é chamar a palavra, mas muitos comerciantes começaram a se interessar por aquele lugar. Falaram, eu vou lá, eu vou abrir um negócio naquele lugar.
porque as pessoas de lá estão ficando ricas, porque tem muita gente. Se tornou um grande polo comercial, industrial, e as pessoas começaram a ganhar muito dinheiro. A sua localização foi algo que facilitou muito. Era uma cidade que literalmente tinha suas portas escancaradas. E era possível encontrar pessoas de inúmeras nacionalidades, gregos, romanos, judeus, enfim, de todas as regiões que eram da região do Mar Mediterrâneo, faziam comércio naquele lugar, queriam ir para aquele lugar. E esse grande número de pessoas que passou a habitar, a frequentar, também trouxe graves, grandes consequências para aquela cidade. Acabou existindo grande diversidade de tudo que você possa imaginar. Diz a história que o culto a Afrodite, a deusa grega do amor, ou Vênus para os romanos, como os romanos conheciam, chegou a empregar muitas e muitas e muitas prostitutas em atividade de culto. O comércio ativo dessa cidade produziu uma sociedade polarizada. Uma expressão que a gente tem ouvido muito de um tempo para cá. O que é isso? Muitos muito ricos e muitos muito pobres. E a riqueza dos comerciantes era usada na devassidão moral. Atraía mais e mais prostitutas, ladrões, aventureiros. E Paulo chega nesse contexto para pregar o evangelho. E é muito interessante que eu comecei a achar engraçado até algumas coisas que eu comecei a achar no que a história diz sobre aquele lugar naquela época. Dizia assim, a condição moral daquela cidade, daquele lugar, era tão baixa que a expressão, não levem para o pessoal, tá bom, gente? Mas a expressão coriantinizar, ou viver como um coríntio, era o mesmo que viver na devassidão. Então, quando alguém falava assim, aquele é um cidadão de Corinto, logo as pessoas passavam a achar que ele era um bagunceiro, né? Vamos falar um linguajar mais tranquilo. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo. A expressão donzela coríntia era usada como sinônimo de prostituta. Tamanha fama das pessoas que passaram a habitar naquele lugar. E uma enfermidade coríntia era sinônimo de doença venérea. Veja só que coisa pesada. Desde sempre eu falei que não presta. Não, deixa quieto. Não era isso que eu ia falar, era outra coisa. Era este... A Vivi falou que não era para eu brincar com isso. Ela está lá olhando para mim. Era este o nível moral da cidade de Corinto, quando Paulo chega ali para pregar o evangelho pela primeira vez, para fundar a igreja de Cristo, iniciando os trabalhos evangelísticos na casa de Áquila e Priscila. Diz a história também que a jovem igreja de Corinto, apesar de numerosa, ela acabou crescendo em número, mas passou por muitas dificuldades. Havia muito partidarismo. Muitas das pessoas que frequentavam aqueles pontos de culto não conseguiam se desfazer dos costumes que a sociedade vivia. Assim como nós falamos no culto na semana passada um pouco. Existia também entre os cristãos da época e do lugar muito abuso do uso de dons espirituais no culto por parte dos falsos profetas. E a palavra de Deus vai dizer muito isso. O que dificultava, então, a compreensão dos novos. Os antigos faziam coisas que confundiam a cabeça dos novos quando o verdadeiro evangelho chegou a eles. E muita gente, muitos cristãos, inclusive, começaram a olhar para Paulo e falar assim, não,
você não deve ser apóstolo de Jesus. Não deve ser. Tudo dá errado para você. Você é perseguido. Você é preso. Por todo lugar que você vai, você é esculhambado. E as pessoas começaram a olhar para ele e falaram assim, não, você é um fracassado. Isso que você está falando, isso que você traz para nós, dizendo que é verdade, no fundo, não deve ser. E Paulo, nesse momento, então, agora no capítulo 2 da segunda carta, se você pegar do capítulo 2 ao capítulo 5, é como se Paulo estivesse se defendendo. Não, eu não sou um fracassado. Não, eu não sou um fracassado. E essas palavras que eu li, se você pegar a partir do versículo 12, ele já começa a fazer uma autodefesa. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Mas as pessoas daquela cidade viam Paulo como um fracassado, como um derrotado. Porque, na visão deles, como povo, a vida de Paulo não dava certo. Por quê? Porque as coisas que eles achavam que tinha que acontecer, não acontecia na vida de Paulo. E é nesse contexto que nós vamos encontrar Paulo escrevendo essa nova carta para o povo dessa cidade. Paulo, você conhece um pouco da história, alguns conhecem muito da história de Paulo. Paulo tem a expressão que a gente usa, passa por poucas e boas. Não, ele não passou por poucas, muito menos boas, mas ele passou por muitas dificuldades ruins. Mas ele não desistiu de pregar a mensagem do Evangelho, por onde ele passava. Ele levava muito a sério o fato dele ter assumido o compromisso de levar a palavra, levar a salvação a todos quanto ele estivesse por perto. Mas ele nem sempre era bem visto, muito menos bem recebido, menos ainda compreendido. E ele usa, então, a expressão aroma em algumas versões, e outras versões, a expressão perfume. E aí eu quero falar um pouco sobre o perfume. O perfume é uma substância conhecida pelo homem desde sempre. Desde sempre. Eu acho que quando Deus fez Adão e estava todo o paraíso, todo o jardim pronto, eu acho que as flores deviam ter um cheiro muito gostoso. Naturalmente, ele foi o primeiro a saborear daquilo que Deus havia feito. Suas qualidades do perfume são tão excelentes que durante muito tempo ele foi usado como remédio. E ainda hoje a gente ouve falar de um negócio chamado aromaterapia. Ainda tem gente que usa isso como medicamento. O perfume também foi usado como oferta a Deus, através da queima de óleos e de algumas plantas, e subia como bom perfume em adoração. E aqui o apóstolo Paulo trata do único perfume que pode decidir o destino de alguém, o destino de uma pessoa por toda a eternidade. E ele vai falar claramente do perfume de Cristo. E nesse texto, a palavra perfume, usada por Paulo, ela é uma comparação, ela é uma metáfora para o Evangelho de Cristo, que deveria ser levado a todas as pessoas. E é desse perfume que Paulo fala. E de uma maneira muito simples e muito direta, é desse perfume que nós vamos falar nessa noite. O versículo 14, ele vai falar: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o perfume, o aroma do seu conhecimento. Primeira lição que a gente vai tirar aqui, desses breves versículos, é que nós só obtemos o perfume de Cristo se estivermos em contato com Cristo. Nós só teremos o perfume de Cristo em nós se nós tivermos relacionamento com Cristo. Jesus nos comissionou a levarmos as suas boas novas. O que a palavra de Deus diz? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E é muito interessante porque
O que Jesus chama aqui de evangelho, de boas novas, Paulo chama de perfume. Metaforicamente, Paulo chama de perfume. Essa figuração de perfume nos faz pensar, nos faz lembrar de algo muito, muito, muito simples. Você só leva o que você tem, certo? Ninguém leva o que não tem. Logo, ter pré-existe ao levar. Amém? Primeira pergunta que fica: como que eu posso obter, então, esse perfume tão precioso? Cola em Jesus. Simples assim. Não existe outra forma de você ter o perfume de Cristo se você não estiver em Cristo, não estiver com Cristo. Um dia eu ouvi uma frase que dizia assim, sempre fica um pouco de perfume na mão daquele que entrega uma flor. Veja só que bonito e que romântico. Sempre fica um pouco de perfume na mão daquele que entrega uma flor. Logo, a gente dá do que a gente tem, mas a gente também fica com aquilo, com parte daquilo que nós damos. Um outro exemplo que a gente pode pensar, e todos nós aqui, se você ainda não deu flor para alguém, para ter experimentado isso, todos nós aqui já abraçamos alguém e ficamos com o perfume daquela pessoa. Todos nós. E é muito interessante que depois você não sabe de quem é. Se ele é bom, você fala, pelo menos é bom. Se ele é ruim, você não vê a hora de chegar em casa e trocar de roupa e tomar banho. Mas é fato. Quando nós estamos com alguém, nós pegamos o cheiro daquela pessoa. Essa semana, a Vivi, ela ganhou um creme da Nicole, e ela saiu, e eu não estava em casa, e quando ela chegou, ela sentou do meu lado, eu falei, nossa, que cheiro gostoso. Que perfume que é esse? Não conhecia. Ela falou assim, acho que foi um creme que a Nicole me deu. Eu falei, trem cheiroso. Mas sabe quando fica gostoso? Quando a gente fala do bom perfume de Cristo, é esse cheiro gostoso que nós precisamos levar. Quando você abraça alguém, fica esse cheiro? Ou você tem ficado com o cheiro das pessoas? Sejam elas quem forem. A nossa intenção é transmitir. Receber e transmitir. Receber e transmitir. Espiritualmente falando, o perfume de Cristo, com o perfume de Cristo, não é diferente. Assim como o aroma de perfume se transmite pela proximidade, pelo contato com alguém, com uma pessoa, com uma peça de roupa, o aroma de Cristo também é transmitido pelo contato, pela proximidade que nós temos com Cristo. O Evangelho deve ser vivido. Uma vida de comunhão com Cristo deve ser real para todos nós. E é isso que vai assegurar se temos ou se não temos o bom perfume de Cristo. Vida relacional com Ele. O Evangelho não é um produto para ser engarrafado. Não é um produto para ser guardado. Não é um produto para ser comprado. Não, o Evangelho não é isso. Para recebermos o puro Evangelho, devemos nos achegar a Cristo. Nos achegar. E como que nós nos achegamos ao ponto de ficar com o perfume de Cristo? Não tem muitas maneiras, não, gente. É vida de oração. É vida devocional, lendo a palavra, se alimentando do que a palavra de Deus tem a nos dar. Não tem muito segredo. Mas muitos de nós deixamos o perfume escorrer, porque deixamos de ter vida de oração. Nós passamos a ter raros momentos de oração, mas deixamos de ter vida de oração. Deixamos de nos interessar pela palavra de Deus, assim como eu testemunhei outro dia aqui, de alguém que passou a orar, Deus, me dá fome pela Tua palavra, me dá fome pela Tua palavra. Precisa ser intencional. Precisa ser intencional.
Quanto mais próximos, mais perfume. Quanto mais longe, menos perfume. Se muito longe, nenhum perfume. Qual é a distância que você tem estado de Jesus ao ponto de ficar com o seu cheiro? Nós não possuímos uma fragrância própria, pelo menos não boa. Se você quer um perfume, tem que ser de Cristo. A palavra de Deus diz que o cheiro que sai de nós, se depender de nós, não é bom. Cristo é quem fornece o perfume para as nossas vidas. Cristo. Somente Ele pode deixar você cheiroso, cheirosa para este mundo. Amém? Estava lendo essa semana uma frase do... Talvez você que é, pelo menos batista, há mais de 15 anos, vai lembrar do pastor Nilson do Amaral Fanini. Foi pastor aqui em Curitiba, foi pastor no Rio de Janeiro e já faleceu há alguns anos. E ele tinha uma frase que eu achei muito boa para a gente usar nesse momento. Ele dizia assim, ó, Bíblia mais... É uma equação que ele inventou. Bíblia mais oração igual santificação. Bíblia mais oração igual santificação. O que me faz fazer a conta ao inverso. A regra dos 3. A palavra de Deus diz que sem santificação, ninguém verá Deus. Ou seja, então eu preciso ser santificado. Pegando a equação do pastor Nilson, então a santificação vem por relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus vem por vida de oração. Vem por depender, conhecer e crer na palavra. Então, se nós não tivermos uma vida de relacionamento com Deus, não tivermos uma vida de oração, e não lermos a palavra dele, a leitura da palavra não fizer parte da nossa vida, da nossa história, eu acho que a conta não vai fechar. A santificação não virá. Logo, os olhos não contemplarão ao Senhor. Porque sem santificação, nós não veremos a Deus. E eu quero dizer para você, sabe? Tem muita gente que tem a ideia de que a leitura diária da Bíblia é para líderes, é para pastores, é para quem vai usar isso de uma forma como eu estou usando agora aqui, por exemplo. Sabe, isso é um ledo engano. Nós precisamos ter relacionamento com a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. O nosso alimento, o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, vem da palavra de Deus. Ninguém fica uma semana sem se alimentar da comida bonita como está ali. Ninguém fica. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar sobre leitura da palavra, sobre vida de oração. Não parece simples, gente? Vocês vão participar, não? Parece simples. Parece simples. Gálatas 2:20 diz assim: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Essa vida que agora vivo no corpo, vivo na fé pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim precisa ser o sentimento daquele que entrega a vida a Jesus. Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Veja só a responsabilidade que nós temos quando nós nos dizemos cristãos. Quando nós nos denominamos cristãos. Não é mais você quem vive, é Cristo quem está vivendo em você. Logo, suas atitudes não podem mais ser iguais eram. Logo, o perfume que você leva agora não é mais o mau cheiro do pecado, é o perfume de Cristo. Mas isso precisa ser verdade. Isso precisa ser verdadeiro na nossa parte e da nossa história. Segundo ponto que eu quero falar nessa noite é que o perfume de Cristo
então deve ser usado constantemente. Constantemente. Não podemos escolher o momento de passar o perfume. Não, hoje eu tenho uma ocasião boa, eu vou passar o perfume do Evangelho aqui. Que nem aquele perfume que você tem, que é para dias quentes. Ou um perfume que você tem, que é para outros climas. Não, hoje eu vou num encontro diferente, eu vou passar um perfume diferenciado. Não é assim. A palavra de Deus vai nos ensinar que o perfume de Cristo, ele precisa ser usado constantemente. Não dá para tirar e passar, tirar e passar. Não dá para você se programar no sábado à tarde e falar assim, hoje eu vou no culto e eu vou passar o perfume do Evangelho. Chegar lá cheirando crente. Para todo mundo ver que eu sou crente. Não, não dá. Porque a mesma pessoa que faz isso, ela chega na casa dela e fala, onde é que eu coloquei a Bíblia mesmo? Faz uma semana que eu não vejo. É a mesma pessoa. E é a mesma pessoa que chega e fala assim, não, chegar no culto, vou fazer cara de crente, vou fazer uma oração. Porque naquele dia, Deus vai falar comigo. Gente, não tem nada de errado em você chegar e fazer uma oração e falar, Deus, que esse culto seja diferente para mim. Que esse culto fale comigo, que a tua palavra mude a minha forma de enxergar a minha história e que eu saia daqui transformado. Não tem problema nenhum. O problema é a gente fazer isso só aqui. Na hora do culto. A gente precisa aprender a ter relacionamento com Deus. E o perfume de Cristo precisa ser usado todos os dias. 24 horas por dia. Não fique preocupado, ele não sai no banho. Ainda bem. Mas ele precisa ser alimentado. Porque senão ele sai. E não no banho. Sai no meio do pecado que a gente faz. No meio das bobagens que a gente faz. A gente vai deixando o bom perfume e vai pegando o cheiro de todas as outras coisas que estão à nossa volta. É isso que acontece. Sabe uma outra coisa que eu fiquei pensando? Eu lembro que quando eu cheguei aqui no ministério, tem 10, 11 anos. E eu vim de uma outra cultura de igreja. Vim de uma igreja pequena, onde não existiam recessos, por exemplo. Não existia. Quando eu cheguei no começo do ano, chegou no final do ano, então a gente vai parar e vai voltar em janeiro. Eu falei, como? Vai voltar em janeiro? E o que a gente vai fazer nesse tempo? Aí descobri que a igreja não para, né? O ministério precisa desse tempo por causa das outras atividades da igreja, mas a igreja não para. Na minha cabeça, naquele momento, parava tudo. E eu saí da igreja pensando, falei, mas que coisa, o que a gente vai fazer? Passou umas 2 semanas, eu vi que a igreja tinha continuado, e eu vim nos cultos, a gente viaja e tal, acaba não acompanhando todos os cultos do final de ano. No comecinho do ano, eu encontrei com algumas pessoas. Eu já tinha restabelecido minha comunhão com Deus. Aquele ano de 2009 foi um ano fundamental para que eu voltasse para o convívio de Jesus. Então, no começo do outro ano, 2010, eu estava firme com Jesus. E eu encontrei algumas pessoas, e aí, conversando com elas, eu pensei, rapaz, se Jesus voltar nas férias, tem um monte de gente aí que vai ficar. A gente brinca com isso, mas é sério. Sabe, agora, hoje é o nosso último culto. E talvez a palavra dessa noite tem mais a ver com isso do que qualquer outra coisa. O perfume de Cristo, ele precisa ser usado constantemente. A gente não pode deixar ele de lado. A gente precisa usá-lo todos os dias, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Sejam eles bons, sejam eles ruins, nós precisamos estar com esse perfume impregnado em nós. Mas quando eu estava pensando nisso, eu falei assim, tá bom, Deus, hoje é o último culto do ano para nós. Muita gente vai sair de férias.
E como é triste a gente saber que tem muita gente que também tira férias do Evangelho. Que durante as férias se perde. Que durante as férias esquece que tem que ter vida de oração, que você tem que manter. Que durante as férias, seja o lugar que você estiver, com família, com qualquer pessoa, você precisa manter sua vida devocional, lendo a palavra de Deus, se alimentando. Ou você não come nada nas férias? Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus em todo o lugar. Nós precisamos ter vida de oração em todo o lugar. Sabe, se você ainda não tem o hábito, ore com a sua família no momento das refeições. Foi muito bonito um dia que a gente estava no norte do Paraná, e eu já contei isso na célula, eu acho, de férias. E todo o momento da virada do ano, sabe aquele negócio? 5 minutos para meia-noite, todo mundo fica em volta da mesa e tal, família grande. E eu acho isso, sempre achei isso muito bonito na família da Vivi. Eles são todos muito religiosos, eles levam isso muito a sério. E no último dia do ano eles dão as mãos, eles rezam o Pai Nosso, eles dizem umas palavras de motivação, mas sempre olhando para cima. Eu sempre achei isso muito bonito. E há um tempo atrás estávamos nesse momento. E aí o tio dela, o mais velho da família, falou assim, olha, esse ano eu quero fazer um pouco diferente. Tem alguém que está na família que a gente ama e a gente nunca deu oportunidade para que ele falasse. E eu queria que o Wagner falasse as palavras, agora, um pouquinho antes. Como eu me senti honrado, não porque sou especial, não tem nada disso. Mas sabe aquele testemunho que você dá sem falar nada? Te abre portas. E eu pude falar, pude testemunhar daquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. E foi um momento muito significativo para nós como família, para nós como ministério. A gente precisa ser perfumado e estar perfumado em todos os lugares. Nós somos instrumentos vivos nas mãos de Deus. Mas um instrumento, assim como esses bonitos que estão aqui na frente, ele só tem utilidade se ele estiver afinado. Se ele não estiver afinado, uma boa ferramenta só tem utilidade se ela estiver afiada, se ela estiver pronta para realizar aquilo a qual ela foi pensada. Nós, como cristãos, só faremos diferença no mundo se nós tivermos o perfume de Cristo. Até porque a primeira vez que a palavra cristão foi dita foi de forma pejorativa. Depois que Jesus morreu, os discípulos de Jesus que ficaram dando continuidade naquilo que Jesus vinha ensinando a eles, eles eram apontados como cristãos, ou seja, como pequenos cristos. Na visão daquele povo, se aquele não prestava, esses também não prestam. Mas cristão, então, significa um pequeno Cristo. E se nós nos denominamos cristãos, então nós precisamos entender que somos pequenos cristos, onde nós vivemos. E se somos pequenos cristos, precisamos ter o perfume de Cristo em nós. A palavra de Deus vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, algumas recomendações que a Bíblia dá nesse sentido. Que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo. Tiago 1,4 vai dizer, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem lhe faltar coisa alguma. Nós precisamos viver o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Nós precisamos viver o Evangelho em todo o tempo. Não podemos nos contentar com
a dose dominical, vamos usar assim. Não. Nós precisamos viver em todo o tempo. Nós não podemos ser ingênuos, achando que o Evangelho de Cristo vai nos sustentar para a vida inteira. Não, nós precisamos alimentá-lo. Nós precisamos ler, nós precisamos nos familiarizar com a palavra e nos relacionar com o Deus da palavra. Somente assim nós vamos ter força espiritual. Somente assim nós vamos nos sustentar firmes no meio das dificuldades da vida. Se não tivermos relacionamento, enfraqueceremos. Se não nos relacionarmos com Ele, nós enfraqueceremos. Amém? Em último lugar, eu quero falar, então nós devemos levar o perfume do Evangelho para todas as pessoas. Nós temos que identificar Ele na nossa vida. Nós temos que buscar Ele para nós. Nós temos que levar o bom perfume. Essa constância na vivência do Evangelho é necessária para cumprir a nossa missão. Para cumprir a grande comissão ao qual nós fomos comissionados. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem disse isso? Jesus disse. E o apóstolo Paulo fala, por meio de nós, manifesta em todo lugar o perfume do conhecimento. E ele continua, porque para Deus somos bom aroma de Cristo, ou bom perfume, tanto entre os que estão sendo salvos, como os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro, aroma, perfume de vida para vida. Como eu falei no início, o contexto daquele lugar, daquela cidade, era muito terrível. O que havia de pior, moral e espiritualmente falando, existia ali em Corinto. E se a gente olhar à nossa volta, a gente vai perceber que não é tão diferente. As coisas que aconteciam lá naquela época não é muito diferente do que a gente vê à nossa volta. Mas muitos, quando você se dispõe a falar, quando você se dispõe a levar o perfume de Cristo, muitos olham para você e veem em você ou naquilo que você está trazendo uma oportunidade para salvar a própria vida. Então tem gente que olha para nós e vê uma boia salva-vida. Porque é isso que o apóstolo Paulo está falando. Vida para vida, ou morte para a morte. Então, para aqueles que têm o bom perfume, e é bem recebido, como Paulo foi recebido por alguns, eles olhavam para Paulo como um salva-vida. Uau! Era disso que eu estava precisando, era isso que estava faltando na minha vida. Mas a palavra de Deus também vai dizer de morte para a morte. Ou seja, existem pessoas que olham para você e para mim e falam, puxa vida, lá vem aquele crente chato de novo. Lá vai falar sobre esses negócios de novo. Vai me aborrecer com essa conversa. Mas sabe que a Bíblia diz que isso acontece. Porque os que querem, os que estão dispostos, os que estão abertos para receber e serem tocados e... Tocados não, como é que diz? Contaminados pelo perfume de Cristo. Esses são. Mas tem aqueles que não estão dispostos. Eles não querem se contaminar com aquilo que vem. Eles preferem ficar com aquilo que eles têm. Um ponto importante também para a gente lembrar dessa noite é sobre a qualidade do perfume. A gente vê, mundo afora, gente pegando o perfume de Cristo e misturando com água. Você entendeu? Não chega puro. Chega deformado. Chega com mau cheiro.
Assim como você coloca combustível adulterado no teu carro, e no começo ele até anda, mas depois ele começa a falhar e daqui a pouco te dá um problema no motor, enfim. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou falando. Tudo que é adulterado causa mal. Tudo que é adulterado estraga de alguma forma. Tudo que é adulterado faz mal. E a palavra grega que Paulo usa aqui para seriedade, ela tem a tradução para sem mistura, puro, sincero. E é assim que o evangelho deve ser transmitido por mim e por você. Sincero, puro, do jeito que nós recebemos, sem transformar, sem mudar, sem dar outra ideia àquilo que a palavra de Deus diz. As pessoas precisam ser confrontadas e conformadas. Sempre. Elas precisam ser confrontadas e confortadas. Falei errado, confortadas. Unicamente pela palavra de Deus. Confrontadas por quê? Ao saberem que são pecadores. Confrontadas. Escute. Se não se arrepender, se não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, se não reconhecer, é o confrontamento. Se não mudar de direção, a palavra de Deus diz que vai para o inferno. Se não houver sincero arrependimento, conversão, entrega de coração, a palavra de Deus diz que o caminho é o inferno. Mas confortadas por quê? Por saberem que Jesus morreu, para que elas pudessem ter vida. Jesus morreu para que a salvação estivesse à disposição. Jesus morreu para que a eternidade fosse possível com Ele. Então nós precisamos, como bom perfume, confrontar e confortar as pessoas em todos os lugares. Para as pessoas que veem como uma salva-vidas, vida. Para as pessoas que olham para nós como uma chatice da sociedade, a gente não pode obrigá-las. A palavra de Deus diz que então é morte. E é uma consequência, acaba sendo uma consequência de conviver num lugar mal cheiroso. Eu já estou finalizando e eu lembrei de uma vez, eu fui morar lá perto da saída de Araucária, há muitos anos atrás. E o loteamento que eu morava fazia quase divisa com uma empresa de papel, acho que é Cocelpa. Cocelpa? Acho que é isso, né? Cocelpa. E quando eu fui morar lá, gente, que cheiro horrível. Que cheiro horrível. O Denilson trabalha com celulose, ele sabe. É um mau cheiro que eu pensava assim, como que as pessoas vivem nesse lugar? Um mau cheiro. Eu morei lá pouco mais de um ano. Eu não sentia mais o cheiro. As pessoas iam me visitar e falavam assim, nossa, Wagner, que cheiro ruim que tem aqui. Pois é, deve ser do mato, não sei. A gente esquece, a gente se desliga, a gente passa aquele cheiro passa a fazer parte da nossa vida. A gente não reconhece mais que aquilo é um cheiro ruim. Mas quem chega de fora percebe. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é falar assim, olha, tem gente que está tão acostumado com o mau cheiro que você vai levar o bom perfume e eles vão recusar. Mas tem muita gente que quer aceitar esse bom perfume que pode transformar a vida. E eu não sei como que essa palavra chega ao seu coração. O desejo do meu coração é que eu e você saiamos daqui hoje perfumados. O desejo do meu coração é que a gente saia daqui motivado a permanecer perfumado. O desejo do meu coração é que quando você estiver lá na rua, o teu silêncio
constranja as pessoas pelo perfume que tem na sua vida. E eu quero orar com você nesse tempo. Orar de maneira muito objetiva. Qual é o perfume que você tem exalado? Qual é o cheiro que tem saído de você? Se tem alguém que pode responder em parte essa pergunta, é você. Não é quem está do teu lado. Porque hoje eu acho que você tomou um banho, passou um perfume e veio para a igreja. Mas espiritualmente, qual é o teu cheiro? É um cheiro que traz vida? É um cheiro que traz esperança? É um cheiro que traz salvação? É um cheiro que traz conforto? É um cheiro que traz alegria? Ou é um cheiro que afasta as pessoas? Ou é um cheiro que leva as pessoas para mais longe? Para a escuridão? É um cheiro que atrai? Ou é um cheiro que assusta? Que espelha as pessoas? Umas perguntas para você responder para você mesmo. Qual é a sua proximidade com Cristo? Você está perto o suficiente para que o perfume de Cristo seja impregnado em você? Você tem feito uso constantemente do perfume de Cristo? E uma última pergunta. Você tem levado o perfume de Cristo a alguém? Às pessoas? Queria pedir para você fechar seus olhos. E que você respondesse no seu coração essas perguntas. Com você mesmo você pode ser sincero. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Hoje eu não vou pedir para você levantar sua mão. Hoje eu não vou pedir para você se manifestar de maneira nenhuma. Mas eu gostaria muito que você fizesse uma avaliação sincera da sua vida. Uma avaliação sincera. Se tem alguém que sabe se você ora ou se você não ora, é você. Se tem alguém que sabe se você lê a Bíblia ou não lê, é você. Mas respondendo essas perguntas no seu coração, eu queria te incentivar, te motivar a assumir um compromisso com você para o próximo ano. Daqui a poucos dias nós viraremos o calendário e começaremos um novo ano. É uma nova oportunidade de fazer muita coisa diferente. Muita coisa. Podemos repetir muitas coisas, sim, porque muitas coisas nós acertamos. Muitas coisas nós queremos repetir. Mas eu tenho certeza que, olhando para o ano de 2019, tem muitas coisas que nós não queremos repetir na nossa vida. Como você pretende estar em dezembro do próximo ano? Como você pretende que esteja o seu relacionamento com Deus? O perfume de Cristo em você. Responde essas perguntas no seu coração. E se você tiver liberdade, firma compromissos com o Senhor nessa noite. O Senhor, eu entendi isso. Eu entendi, eu quero mudar isso na minha vida, eu quero trazer isso para a minha história, eu quero mudar o cheiro que eu tenho apresentado na minha casa, eu quero mudar o cheiro que eu tenho apresentado no meu trabalho, eu quero mudar o cheiro que eu tenho apresentado na sociedade como um todo. Deus, eu quero ter o bom perfume de Cristo na minha vida. Senhor, muito obrigado. Nós agradecemos ao Senhor por esse culto. Simples, mas tão gostoso. Obrigado, Deus, pelos motivos de gratidão que nós temos, honrando líderes, honrando
parceiros de ministério. Obrigado, Deus, porque hoje nós recebemos visitantes, que nós já amamos, Deus, pelo simples fato deles estarem aqui. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra veio aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque mais uma vez nós podemos pensar e olhar para a nossa vida e fazer avaliações breves, simples e para alguns profundas. Mas, Deus, que nós saiamos daqui motivados a ter uma vida diferente, a mudar a nossa forma de ver as coisas que estão à nossa volta, a mudar o nosso cheiro, mudar o nosso perfume, mudar o aroma que sai da nossa boca. Deus, que nesse tempo onde cada um tem sondado o seu próprio coração, tem avaliado, talvez muitos deles, ó Pai, estão se encontrando nesse momento em falta contigo. Pai, derrama graça, derrama bondade sobre cada um, em nome de Jesus. E ajuda-os, Pai, a que no próximo ano, chegar num momento como esse, eles possam fazer uma avaliação diferente. Que eles possam testemunhar daquilo que eles viveram contigo. Então, Deus, que no próximo ano, todos nós possamos ser surpreendidos pela Tua graça e pela Tua bondade. E que onde nós estivermos, Deus, possamos viver o sobrenatural do Senhor. Derrama sobre nós, Deus, eu insisto, derrama sobre nós graça, bondade, misericórdia, Deus, para que todos nós possamos nos manter firmes, fiéis ao que a Tua palavra diz. Faça-nos, Deus, flechas nas Tuas mãos, para levar a palavra de vida, para levar a palavra de salvação, para levar o bom perfume de Cristo. Se conosco, nós, em nome de Jesus. Amém, queridos.